Oi, tudo bem? Hoje, então, nós vamos conhecer um pouco mais, sobre mitologia e vamos tratar sobre os mitos de origem. Todos os povos, eles têm uma narrativa que é uma narrativa sagrada, que tradicionalmente, já que não pertence à nossa religião, nós chamamos de mito. Então, o mito é o subsídio, o substrato, é a raiz de toda a religião e, por conseguinte, também a raiz de toda a cultura. Cada povo, então, vai narrar a sua história, a partir de uma certa concepção de mundo. Então, nós vamos ter, basicamente, povos que são monoteístas, que acreditam num único Deus, E aí nós vamos ter, como na nossa narrativa judaico-cristã, Deus criando todo o universo, Na nossa narrativa judaico-cristã, por exemplo, esse universo ele vai ser criado a partir da palavra de Deus. Deus fala e a coisa acontece, É o famoso Fiat Lux. Faça-se a luz e a luz será feita. E assim, todo o universo, segundo a nossa narrativa sagrada, vai ser criado a partir da palavra de Deus. As outras culturas, elas também têm esta narrativa que conta como surgiu todo o universo. Então, nós também vamos ter povos que são monoteístas, como a nossa tradição herdou, e vamos ter povos que são politeístas, que acreditam então em vários deuses. Todos os povos, então, eles têm dois tipos de narrativas. A primeira narrativa é a de como esse Deus ou esses deuses criaram todo o universo e depois a gente vai ter um outro tipo de narrativa que é a narrativa de origem, que vai contar para a gente como cada coisa em especial foi criada e apareceu nesse universo pela primeira vez. Essa primeira narrativa é o que a gente vai chamar de mito ou de narrativa cosmogônica. E cada coisa em especial vai ser chamada de narrativa de origem ou de mito de origem. Então, de uma certa maneira, o mito de origem, ele completa e complementa o mito cosmogônico, Porque, na verdade, uma coisa não pode aparecer desvinculada da Terra, Desvinculada do mundo, desvinculada do universo, Uma flor, ela tem que nascer na Terra, por exemplo. Então, o mito de origem sempre vai complementar o mito cosmogônico. Bom, a gente poderia passear por vários povos e cada povo, como eu disse, vai ter a sua narrativa e vai ter uma ideia desse Deus segundo determinadas características. Como o nosso foco aqui é falar um pouco da mitologia grega, nós vamos então aproveitar um momento que é um momento especial, por exemplo, de um mito de origem que é o mito das rosas vermelhas. Bom, então, lá na mitologia grega, todo mundo hoje gosta bastante de mitologia grega, O mito ele está presente na literatura, ele está presente hoje nos cinemas, Existe aí uma série de possibilidades, onde o mito está presente. Na mitologia grega, então, nós vamos ver que os gregos, nesse primeiro período da história, antes do cristianismo, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Então, nós vamos ter uma grande geração de deuses,
né, a partir do caos. Então, diferentemente da nossa cultura judaico-cristã, que Deus existe primeiro, ele é um ser incriado, né? Ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Na mitologia grega, a gente vai ter uma diferença. O que é que existe primeiro? Né? O que existe primeiro na mitologia grega é o caos. E desse caos vão surgindo os elementos e posteriormente os deuses. São muitos deuses, né? Daria para ficar aqui num curso de pelo menos 6 meses aí só para poder conhecer essa genealogia. Mas vamos lá. Nós vamos ter então 3 grandes gerações de deuses, né? E nessa geração de deuses, né? Nessa primeira geração de deuses, quem é o deus do universo é o Urano. O Urano, então, né, ele tem vários filhos, ele é casado com a Geia, ele tem vários filhos, mas com medo de perder o poder, né, ele vai devolvendo para o ventre da Geia todas as crianças que ele tem com ela. Né? Então, a Geia, que é a Terra, vai ficando completamente, né, sem possibilidades, né, ela está abrigando todos os filhos que eles têm, e ela então pede para que os filhos se libertem do pai. Mas todos os filhos que estão lá dentro da barriga da Geia não conseguem, eles morrem de medo do pai. Com exceção do caçula chamado Cronos. O Cronos, então, ele ganha uma foice da Geia e numa noite, quando Urano se deita sobre Geia, o Cronos pega essa foice e castra o pai. Né? Então, nesse momento em que há a castração do pai, todo o sangue do Urano que cai na terra, né, faz com que nasçam as ninfas. As ninfas, como a gente vai ver na mitologia, são mulheres lindíssimas que quando alcançam a idade aí de 13, 14 anos, elas simplesmente param de envelhecer, elas não são deusas, mas elas têm uma vida longeva. Elas vivem 9.972 anos com carinha e corpinho de 15 anos. Né? Então, são mulheres lindíssimas, né? Elas não são deusas, elas não têm, né? Elas não têm os poderes dos deuses, né? Mas vão ser consideradas as namoradas dos deuses. Então, do sangue do Urano que cai na terra, nascem as ninfas, existem vários grupos de ninfas diferentes. E do sêmen do Urano misturado às espumas do mar, nasce Afrodite, ou Vênus, né, no sincretismo greco-romano. Aqui a gente vai ter, então, a ilustração, né, da Vênus, né, o nascimento de Vênus, de um famoso pintor do Renascimento, que é o Sandro Botticelli. Né? Ele vai pintar, na verdade, isso não é um quadro, mas na verdade é um afresco, é uma parede da casa de praia dos Médici, que é uma família lá na Itália, nesse período do Renascimento, muito conhecida, muito rica, muito famosa, e ele vai pintar esse afresco. Aqui a gente vai poder ver, então, que a Afrodite, né, ela nasce do mar e toda a relação dela vai ser justamente ligada ao mar. Bom, e aí, né, Afrodite vai ser considerada, né, a grande deusa do amor. A Afrodite, então, ela vai ter muitos amores e ela também vai ter muitos filhos, né, porque para o grego, qualquer coisa que nasça, uma coisa só pode nascer quando existe amor. Então, para o grego é inconcebível o nascimento de alguma coisa se o amor não estiver presente. É por isso que ela vai ter tantos amores, né? E vai provocar tantos outros amores e vai ter vários filhos, justamente porque para o grego é inconcebível que algo nasça sem amor. Afrodite, então, ela vai ter o seu casamento, ela vai casar com o Vulcano,
né, o Vulcano ou o Hefesto é o deus da metalurgia. Diferentemente dos outros deuses, né, o Hefesto ele é um deus que é coxo, que é feio, né, e a Afrodite acaba meio que se casando meio que por uma obrigação, né? Mesmo assim, ela se casa, né, e ela acaba conhecendo o Áries. Vocês sabem que os opostos se atraem, né? O Áries é o deus da guerra, né? Então, amor e guerra, né, são opostos, eles vão ser acometidos de uma paixão tão violenta, que eles não conseguem ficar separados. O Hefesto, então, ele começa a desconfiar do comportamento da Afrodite e ele prepara, então, uma armadilha para os dois. Ou seja, né, ele faz uma malha, né, ele faz uma rede e coloca, né, ele faz de um fio tão fininho que nenhum dos dois percebe, né, em cima da colcha da cama. Então, quando Afrodite, né, se deita com Áries na cama, né, o Hefesto, que está ali à espreita, ele simplesmente prende os dois na rede. Aqui dá para ver bem direitinho a rede, né? Ele prende os dois na rede e chama todos os outros deuses. Então, aquilo que era escondido, aquilo que era secreto, aquilo que era privado, vai ser público. E aí, então, a Afrodite não sente mais necessidade nenhuma de esconder o seu grande amor, que é o Áries, né? Ela acaba se separando do Hefesto e ficando com Áries, né? Para viver esse grande amor, essa grande paixão. Bom, desse relacionamento entre o Áries e a Afrodite vão então nascer 3 filhos: o pavor, o medo e a harmonia, né? Então, o pavor, né, é um sentimento que está relacionado à ideia de que algo do exterior pode vir e ameaçar a sua própria vida. É quando você tem um sentimento que você não sabe se você vai ficar vivo dali a 5 minutos. Então, por exemplo, quando uma pessoa está sendo assaltada, naquele instante, o sentimento que ela tem é o de pavor. Quando um soldado está em guerra, aquele sentimento que ele tem é também o de pavor, porque, né, nem aquele que sofre o assalto, nem a vítima do assalto, nem o soldado sabe o que vai acontecer dali 5 segundos. Né? Então, o pavor, ele sempre está ligado a esse estímulo exterior. E o medo? Né? Diferentemente do pavor, o medo é sempre algo interno. Todos nós e todo mundo sempre, né? Nós sempre vamos ter medo de alguma coisa. E é engraçado isso, né? Porque todas as vezes que nós sentimos medo, parece que a gente atrai mais ainda, né, aquele acontecimento. No livro de Jó, nós vamos ter a ideia, né, e ele próprio fala: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, talvez aqui a melhor solução seja a de tentar enfrentar os seus próprios medos, né? De tentar superá-los. Mas não dá para ter uma vida, né, isenta de medo. Em determinados momentos, em determinadas situações, nós sempre, né, vamos ter esse sentimento de medo. E aí, por fim, nasce uma menina que é a harmonia. Ora, e o que é a harmonia? Né? É a união de 2 partes, mas que são partes diferentes. Então, quem estuda música sabe muito bem o que é a harmonia, né? É essa alternância dos opostos. Para que haja harmonia, cada um tem que ceder um pouco à sua vez.
né? Então, se você tem um relacionamento, por exemplo, onde a pessoa que você está é muito diferente de você, você tem que ceder um pouco, né? E a outra pessoa também tem que ceder um pouco para que haja esse equilíbrio e as coisas continuem. Afrodite e o Áries, como eu já disse, eles são completamente opostos, mas enquanto a harmonia esteve presente na vida dos dois, eles foram muito felizes. Entretanto, com o tempo, eles vão perdendo essa harmonia e começa então uma segunda fase na vida da Afrodite, né, com Áries. Aquelas brigas que nunca aconteciam passaram a ser de vez em quando, e desse de vez em quando as brigas se tornaram frequentes, e aí cada vez mais frequentes, até que chega um momento em que tudo se torna insustentável. Eles brigavam todos os dias por qualquer coisa. Então, chegou um momento em que Afrodite disse para o Áries: basta, não quero mais. E o Áries, então, como todo bom homem ocidental, que se achava o mais bonitão de todos os deuses, ele fala: ah, tudo bem, eu vou embora. Mas ele tem a incrível certeza que, passado alguns dias, vai passar a raiva da Afrodite e ela vai então implorar pela sua volta e implorar pelo seu amor. Então ele está absolutamente tranquilo, né? E o tempo vai passando. E aí, então, a Afrodite vai se recuperando e aí então ela conhece o mais lindo de todos os mortais, chamado Adonis. E diferentemente do relacionamento que a Afrodite tinha com Áries, o relacionamento que a Afrodite tem com Adonis é um relacionamento de afinidade. Os dois gostavam das mesmas coisas. E a Afrodite, então, ela vai se tornar muito feliz estando com Adonis. Ora, esse relacionamento vai tomando forma, né? Ela vai ficando cada vez mais bonita, porque está cada dia mais feliz. E o Áries, então, ele começa a desconfiar, né? Poxa, ela está demorando, né, para me procurar de novo. E aí ele começa, então, a investigar o que anda fazendo a Afrodite. Quando o Áries descobre que a Afrodite tem um novo amor e que ela está muito feliz, né? O Áries vai ser tomado por um incrível ciúme, um ciúme incontrolável, e ele vai querer então, como numa novela das 8, dar um jeitinho na vida do Adonis. Só que ele não age precipitadamente, porque ele quer que Afrodite volte para ele. Então, ele vai fazer como na novela, ele vai esperar pelo melhor momento. O tempo então vai passando, chega o verão. Ora, esses mitos, né, eles beiram aí a 10 mil anos de narrativa. Era hábito para o grego todo o verão, né? O homem se reunia com seus amigos e eles saíam para as famosas caçadas aos javalis. Então, o Adonis, junto com seus amigos, vai ser convidado a participar de uma caçada ao javali. Bom, e aí, né, o Adonis avisa a Afrodite que ele vai caçar com os amigos, e a Afrodite, então, ela faz questão de acompanhar o seu amado na caçada. Vamos imaginar a cena. Então, aqui no alto da montanha está a nossa querida Afrodite assistindo, né, a caçada do Adonis com os seus amigos a um javali que corre à frente.
Então, ela está ali contemplando o seu amado, né, na caçada, ela está vendo, e o Áries, então, tomado por aquele ciúme violento e acreditando que aquele era o melhor momento, ele vai fazer o seguinte: ele vai então incitar um javali a atacar o Adonis pelas costas. Né? Então, lá do fundo da floresta, vem correndo um javali, né, numa desabalada carreira em direção ao Adonis. A Afrodite, ela percebe o javali vindo, né, e correndo em direção ao Adonis. Ela então tenta alertá-lo, ela grita, ele não escuta, ele está muito entretido na caçada. Ela berra e nada, ele continua entretido na caçada. Então, a Afrodite toma uma providência. Ela resolve, então, pegar um atalho para chegar antes do javali, para que, né, ela consiga avisá-lo, para ele ter tempo de se defender. E nesse atalho, que está para cá, né, nós vamos ter o quê? Nesse atalho, um grande roseral. Só que nesta época só existiam rosas brancas. Conforme a Afrodite, então, ela sai correndo em direção ao Adonis, ela vai passando pelo roseral. E é claro, ela está descalça. E conforme então ela vai correndo, ela vai machucando seus lindos pés nos espinhos das rosas que até então eram brancas. Né? Então, à medida em que a Afrodite vai correndo, ela vai transformando todo aquele roseral que era de rosas brancas em rosas vermelhas. Então, ela vai passando e todo aquele roseral, né, vai se transformando em rosas vermelhas. Acontece que ela se atrasa demais e então, quando ela chega, o Adonis já havia sido completamente destroçado pelo javali. Só dá tempo, então, da Afrodite abraçá-lo e ele vai morrer nos braços amantíssimos da Afrodite. É triste essa história, né? Bom, mas o que acontece? Essa tristeza, né, que nos provoca esse final que não é feliz, essa vai ser uma das grandes características do mito de origem. No mito de origem, nem sempre a gente vai ter um final feliz, porque a grande função do mito é a de justamente de contar como alguma coisa apareceu pela primeira vez. O mito, ele não tem a obrigação de contar o final feliz. Quem faz isso são os contos de fada. Né? Nos contos de fada, geralmente, apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, os finais são sempre felizes, ou pelo menos as pessoas sempre acabam bem. Não é o caso do mito de origem, né? E a maior parte dos mitos, como por exemplo, um outro mito muito conhecido e muito famoso é o mito do Narciso. A gente vai ver, né, se a gente for pesquisar um pouco mais, nós vamos perceber o quê? Que o Narciso, ele também não tem um final feliz, justamente para quê? Para que a flor Narciso possa nascer. Então, né, a primeira grande característica do mito de origem não é a de um final feliz, mas a de ilustrar como aquilo, aquela coisa, aquela flor, aquela planta, aquela estrela, aquele rio, aquele lago, aquela montanha apareceu pela primeira vez. Uma outra grande característica do mito. Pessoal, a gente percebeu aqui que o comportamento do Áries,
né, que vai ser tomado pela paixão, vai ser tomado por um ciúme violento, ele não é diferente de nenhum homem. Os homens também são tomados por ciúme, né, por vontade de vingança e por determinados desejos. Assim como também o amor. Então, na mitologia, a gente vai ter um reflexo do mundo dos homens, né, transposto para o mundo dos deuses. As vontades, as paixões, os desejos, esse temperamento que não é racional, ele pertence também aos deuses. E ilustra muito bem como é esse homem. Outra coisa também que é importante é que nós vamos ter também as explicações sobre o nascimento dos sentimentos humanos, né? Lá no mito, nós vimos que no relacionamento entre a Afrodite e o Áries, nós vamos ter então a explicação desse nascimento, né, desses sentimentos do pavor e do medo. Vimos também, né, a importância da harmonia em relacionamentos que são opostos, né? Isso também é muito importante para a análise do mito. Bom, e por que das rosas vermelhas? Pessoal, nós vimos então o grande amor, a grande paixão do Adonis e da Afrodite. E vimos também que esse relacionamento entre o Adonis e da Afrodite, ele teve pouca duração. E é exatamente essa uma das grandes características, por exemplo, das rosas vermelhas, né? De todas as flores que nós conhecemos, as rosas vermelhas são aquelas que morrem primeiro. Por quê? As rosas vermelhas são as mais frágeis e as mais sensíveis de todas as flores que nós conhecemos. Então, até hoje, né, no Dia dos Namorados, por exemplo, nós vamos ver aí as floriculturas, né, enlouquecidas, né, pela entrega de rosas vermelhas. Na verdade, as rosas vermelhas até hoje, elas são o símbolo de um grande amor e de uma grande paixão. Isso permaneceu durante toda a nossa tradição judaico-cristã, né? Até hoje temos, né, esse costume, né, de nós mulheres recebermos rosas vermelhas, né, em determinadas ocasiões. Mas aqui no mito, né, fazendo a nossa articulação, né, no mito a gente vai ver o quê? Que as rosas vermelhas também são um símbolo de uma grande paixão, mas de curta duração. E essa curta duração é o que caracteriza, né, a rosa vermelha, né? O fato dela morrer primeiro. Aqui a gente tem então, né, um quadro, né, retratando, aliás, no Renascimento nós vamos ter uma retomada, né, de toda a mitologia grega, né? Os pintores do Renascimento, não só aquele que nós vimos que foi o Botticelli, nós vamos ter uma série de pintores, né, que vão retratar cenas da mitologia grega, né, vão retratar os deuses. E aqui a gente tem um exemplo, né, mais um exemplo, mais uma obra de arte de Vênus e Adonis. Bom, então a gente pode aproveitar esse momento e assistirmos, né, uma música, né, de um grande poeta, de uma grande figura aqui, né, da nossa
nacionalidade aqui do Brasil, né, que foi o Cartola. O Cartola escreveu uma música chamada As Rosas Não Falam. Se a gente for prestar atenção nessa música, ele vai dizer assim: as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti. Parece então que, né, quando o Cartola ele escreve esses versos, né, parece que ele conhecia profundamente, né, a história e o mito da Afrodite com Adonis. Então eu gostaria muito que vocês pudessem então acessar aqui o link, né, para quem conhece a música, é sempre muito bom ouvir de novo, e para quem nunca ouviu, né, conhecer aqui a música de um dos grandes ícones, né, da MPB brasileira. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham se sentido motivados a pesquisarem um pouco mais sobre os mitos de origem, né? São histórias muito interessantes, né? E que vão contar pra gente o nascimento de todas as coisas. Então, vocês poderiam estar pesquisando sobre o mito do Narciso, né? Sobre o Pólux, sobre o Castor, sobre a Clitemnestra. Vocês poderiam estar aí fazendo uma boa pesquisa, né? Porque são histórias, né, que fazem parte, né, da nossa formação, da formação aqui da nossa cultura ocidental e estão presentes até hoje, né? O mito hoje ele vai ser repaginado, né, na literatura, né, no cinema, né, nas artes. Então é muito importante, né, estar conhecendo os mitos em primeira instância. E, em segundo lugar, eu acho muito interessante que você continue pesquisando, né, sobre mitologia grega, porque vários autores que vocês vão estar estudando ao longo do curso, principalmente, né, na filosofia antiga, né, principalmente também no início aqui da patrística, né, eles vão mencionar, né, determinados deuses. Então, minimamente, a gente precisa conhecer essas histórias, tá bom? Então, espero vocês, né, até a próxima aula.